Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Começamos agora mais um momento de fé. Você que nos acompanha, seja bem-vindo. Vamos rezar um pouco nesta sexta-feira, dia 23 de janeiro. E o mês de janeiro vai caminhando e o nosso tempo litúrgico também, nesse tempo comum, na segunda semana. Nós caminhamos na fé, ouvindo a palavra de Deus que nos instrui, que nos fortalece. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 3. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis um grande mistério na nossa vida que muitas vezes nós questionamos. Quem é que Deus chama? Quem é que Deus convida? Quais são aquelas pessoas que Deus quer que estejam com Ele? Nós podemos dizer assim: Deus chama a todos, mas poucos são os escolhidos. Mas estes escolhidos, quem são? Esse questionamento, eu acredito que todo mundo um dia, se já não tem, se não mantém, pelo menos teve esse questionamento. Por que Deus chamou fulano? Por que aquele fulano faz isso na igreja? Ou por que aquele lá é padre, aquele não é, aquela é religiosa, aquela outra não é? É um mistério de Deus. De uma coisa nós temos que ter certeza: quando Deus convoca um povo, Ele quer esse povo, Ele quer todos nós ao lado dele, isso é uma verdade. Só que para cada um Ele vai dar uma missão, independente daquilo que a pessoa vive, daquilo que ela é. Por quê? Porque esse chamado de Deus, Ele nos ajuda. Se nós respondermos ao chamado de Deus, se nós nos colocarmos na vontade de Deus, é porque aquela missão que Ele nos preparou, que Ele nos chama, nos convoca, ela vai nos ajudar a ser melhores. Por exemplo, nessa lista dos 12 discípulos, nós vemos aqui Jesus que chamou os 12, que Ele convocou, Simão, quem Ele deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos do trovão. Quer dizer, eles tinham um temperamento forte, né? Nós vemos aí naquela passagem em que eles dizem assim: Senhor, quer que nós rezemos para que caia fogo do céu, para que consuma aquele povo? E Jesus pede que eles se acalmem. E no final, a maior talvez questionamento nosso, né? Jesus chama Judas Iscariotes para fazer parte não da multidão, mas dos 12. Isso para nós nos intriga, porque nós não pensamos igual a Deus. Com certeza Jesus conhecia o coração de Judas, o coração de Tiago, de todos nós, Ele conhece o coração. Mas Ele nos convoca para que a nossa missão, para que o trabalho que Ele deseja que nós desenvolvamos, não só na igreja, mas o nosso papel no mundo, na sociedade, seja um papel significativo. Olha, eu faço para Deus, eu sou para Deus, e aquilo que eu sou e que eu faço se reverte na minha vida como uma mudança de vida. Por isso que antes de nós olharmos para as pessoas que anunciam, aqueles que falam, aqueles que estão à frente de comunidades, de grupos, de movimentos da igreja, de pastoral, olhamos para o serviço e para a missão. É Deus quem chama. Ele convoca. E isso nós não vamos entender nunca. Por isso que muitas vezes nós nos questionamos: mas Deus me chamou? Sim, Ele chama a todos. E a missão que Ele nos concede é para nos ajudar a sermos pessoas melhores, para sermos aquelas testemunhas que de fato o reino de Deus precisa. Sinta-se chamado hoje e que o Senhor te abençoe, te guarde, derrame sobre você e a sua família as suas bênçãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me
instrumento de vossa paz.